assim pra gente e falou assim, olha, ela chegou pra mim e falou assim, olha, você já é meu fã. Eu pensei, pô, mas será que não é o contrário, né? Mas eu pensei, que ela se enganou, né? Ela que era minha fã, né? Ela falou, vocês já são meu fã, tá bom. E daí depois ela chegou assim e falou assim, vocês são os melhores reprodutores que eu já vi. Eu falei, não. Ela tá aqui. Eu falei, não, nem vou chamar a atenção dela, né? Deixa ela descobrir por conta própria. Acho que da melhor maneira possível, da pior maneira, né? Bom, então para terminar aqui essa primeira etapa, existem 3 maneiras de fazer filme aqui no Brasil. Viu? Aqui no Brasil, assim, tem as leis de editais, nosso filme não participou de leis de editais, né? Fazer sem dinheiro, né? E tem o tal do patrocinador. Aqui no caso, no Brasil, o patrocinador está muito difícil. Está difícil conseguir um patrocinador. Você acha apoiadores, mas na hora de tacar a mão no bolso e o patrocinador está muito difícil. A gente acha aqui o quê? O patrocinador. É o pai que vê o talento do filho e daí tem que investir, tem que vender o chevetinho para dar um dinheirinho lá para o filho para fazer o filme. Né? Então, é isso aí, o Nick vai dar continuidade aqui. Então, como eu vi que tem bastante produtores aqui, quando eu cheguei um pouquinho mais cedo, eu peguei a exibição de um filme, e esse filme estava passando, quem de vocês participou dele? Qual? O do Bolinho. Perfeito. Então, é uma coisa muito interessante, na verdade, essa iniciativa que vocês têm aqui em Pinhais. Aprovou agora uma lei, recentemente, que é 13.006, que torna o cinema obrigatório nas escolas. E dá pra ver que é uma coisa que em Pinhais já aconteceu antes. Se nessa época eu tivesse esse incentivo, essa oportunidade de aprender cinema já nas escolas, isso teria facilitado muito o meu trabalho. Você vê o número desses produtores, né? O que você acha disso? Qual que é o seu pensamento em relação a isso? Eu vou falar 2 coisas. A primeira é o seguinte, nós, os produtores, trabalhamos com isso há um tempo, a gente acaba brincando algumas vezes. A gente fala que quando a gente vai morrer, quando a gente chegar no céu, São Pedro vai olhar e vai dizer, você é produtor de cinema, então o teu caminho é por aqui, você não precisa pegar nem fila, porque para ser produtor não é muito fácil. Você tem que correr atrás, vocês que já produziram alguma coisa, eu vi o trabalho de vocês, achei muito legal. Não é nada fácil, né? A gente tem que produzir, você tem que correr, você tem que buscar, você tem que pedir as coisas para as pessoas. É muito diferente a realidade fora do país, nos Estados Unidos principalmente, quando você tem orçamentos gigantescos, orçamentos de 300, 400, 500 milhões, para a realidade nossa, em que um longa-metragem de sucesso aqui, ele custa 13, 14, 18 milhões. Temos acessei o YouTube e estava escrito lá, como fazer um filme possível com 2 milhões de dólares. Eu pensei, pô, com 2 milhões de dólares eu faço um filme bem possível. Quando nós começamos o nosso trabalho, a maioria dos cineastas daqui de Curitiba, e isso acabou se estendendo para outros lugares, falaram que era utopia o nosso trabalho. Utopia é uma coisa que você não tem como imaginar, é difícil de fazer, de realizar. Porque quando nós começamos a produzir, nós queríamos gravar com armas reais da Polícia Militar, nós queríamos um navio internacional, nós queríamos um trem, nós queríamos um avião da Segunda Guerra Mundial. E como fazer tudo isso sem dinheiro? Como conseguir locações que, infelizmente, às vezes a gente não consegue. E vocês que estão produzindo, vocês vão passar por isso também. Às vezes vocês vão querer gravar em algum lugar e vocês têm que conversar com a prefeitura, vocês têm que conversar com um monte de gente para poder gravar e o negócio acontecer. Mas isso é uma outra etapa que a gente já vai falar. Vamos pelo princípio, que eu acho que é isso que interessa para vocês. Como vocês vão conseguir produzir trabalhos? A primeira coisa é a ideia, correto? Para você ter uma ideia, ela às vezes vem do nada. Você fala assim, nossa, eu posso fazer um filme de tal coisa. Porém, para você criar essa primeira ideia, você tem que ou conhecer esse assunto que você vai querer realizar, ou estudar para ele. Não adianta você dizer assim, olha, eu vou fazer um filme de disco voador, mas eu não conheço nada sobre disco voador. Então como é que você vai fazer esse filme? Você vai ter que conhecer, estudar, ler, procurar, para você criar primeiro a tua ideia. Olha, vai ser de aventura, vai ser de ação, disco voador, vai em tal lugar. É assim que parte. Primeiro, a ideia. Nós dizemos o seguinte, que a magia do cinema acontece quando você atravessa a porta aqui de saída e continua acreditando no mágico. Mas para que isso aconteça, quando você estiver fazendo a tua ideia, que você vai ter que passar para um roteirista, você tem que acreditar que aquilo que você está escrevendo, ele pode ser realizado. Muita gente vai dizer o contrário para vocês. Vai dizer assim, o papel aceita tudo. Mas existem técnicas, maneiras, para que você faça que aconteça a tua ideia e o teu roteiro. É isso que a gente vai mostrar para vocês. Porque um filme
dessa magnitude que nós acabamos fazendo e está em diversos países, um filme independente é um dos únicos no Brasil que conseguiu isso. E aí é por isso que a gente está dando workshop em alguns lugares, mostrando como é possível fazer isso, né, Nick? Isso que o Rui falou, na verdade, é uma coisa bem interessante, porque se você pegar, todo ano é produzido diversos curtas-metragens. É produzido alguns longas, acho que tem 30, 40 longas por ano, é produzido aqui no Paraná, por exemplo, e você não vê esses filmes. E uma coisa muito interessante em relação a isso, sejam ousados, senão você vai ser apenas um filme no meio dessa quantidade gigantesca de curta que é produzido. Então, assim, não tenham medo das ideias. Construam, façam diferente, façam coisas de gênero, façam coisas de arte, façam coisas comerciais, mas não tenham medo de ousar. Porque é só dessa maneira que você se destaca no mercado. Se você fizer uma coisa igual, você fica junto com os outros e não se destaca. Com certeza vocês já ouviram falar de Walt Disney, correto? Todo mundo aqui já assistiu um desenho de Walt Disney. E ele dizia o seguinte: se você pode sonhar, você pode realizar. Mas como fazer isso? Então, depois que vocês tiverem a ideia do trabalho que vocês querem fazer, aí vocês vão ter que pegar essa ideia e entregar para um roteirista. Porque ter uma ideia, escrever alguma coisa no papel, não é um roteiro. Há uma diferença muito grande e isso é uma outra história, né, Marcos? Eu vou contar uma coisa bem interessante. Eu, como roteirista, assim, o Rui é roteirista também, acontece muito que às vezes amigos nossos, os caras estão trabalhando com cinema e tal, né? E daí, de vez em quando eles chegam lá pra gente assim, falar, cara, vem cá, que eu tenho um roteiro com um filme. Aí ele arranca do bolso um guardanapo, que a gente vê ali que, eu acho que ele estava no restaurante, teve assim uma ideia, falou, cara, isso aqui dá uma ideia com um filme, ele vai lá, escreve e tal, aquela ideia, para não perder, porque se na hora que vem inspiração você não toma nota, já era, sabe? Vai para as nuvens, o outro vai ter essa ideia e vai fazer o que você, a ideia foi tua, mas você não tomou providência nenhuma, você acaba perdendo, tá? Então, às vezes eles vêm lá, cara, tem um roteiro aqui para o filme, teve um que começou a desenrolar um papelzinho assim, encostou lá no chão, eu vi, era um papel higiênico. Era um papel higiênico. Era um momento de inspiração dele. Ele estava lá sentadinho e falou, cara, o que será que eu vou escrever, cara? Aí começou a escrever. Uma ideia genial. E o pior é que eu tive que pegar aquele negócio lá, que não sei, né? Situação que estava aquilo, aí eu tive que ler a ideia dele. Mas, cara, eu falei assim, meu amigo, eu achei a ideia genial, mas eu acho que o final do roteiro tá meio borradinho. Essa é boa. Daí ele chegou para mim e falou assim, o que você acha do meu roteiro? Eu falei, cara, isso não é roteiro. Isso não é roteiro, sabe? Então, gente, roteiro é uma coisa... Eu queria perguntar, alguém de vocês já viu como é um roteiro de cinema? Levanta a mão, quem já viu um roteiro? É verdade, o roteiro é uma coisa mais técnica. A diferença é muito grande, O porque roteiro quando é muito você faz grande. um roteiro, o roteiro é feito para a equipe, para que cada um saiba o que tem que fazer. Qual é a linguagem para todo mundo? O roteiro ele tem uma linguagem técnica que tanto faz aqui no Brasil, lá na China, sabe, em qualquer lugar do mundo, a área técnica vai olhar aquele roteiro e vai entender a linguagem. O que tá querendo passar ali? Não é só a história, a ideia que o Rui falou em si, entendeu? Existe basicamente o roteiro, porque tem alguns programas que eles dão mais opções para você formatar um roteiro. Basicamente são 3. Você vai descrever ali o local, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite. Depois você vai descrever embaixo a ação. O que vai acontecer, fulano de tal, em tal lugar, e isso, se é, enfim, se tem um móvel, tem um vaso, tem que descrever toda aquela ação. Aí a terceira parte vem o quê? Os diálogos. Certo? Os diálogos é aquilo que quando vocês assistem, vocês vão ver. A descrição é a parte técnica. Então o roteiro é muito importante, muito importante. Tem mais uma coisa, o roteiro, depois que estiver pronto, se vocês tiverem uma ideia, uma grande ideia, transforme o roteiro, mas tem que tomar alguns cuidados. O seguinte, vocês têm que registrar esse roteiro, que já é um assunto que a gente vai falar em outro tema. Eu vou ensinar como que se registra um roteiro e tem que fazer isso. Porque o dono do roteiro é quem registrou, entendeu? Se você tem uma grande ideia, trabalha quietinho, não conta para muita gente, escreve, vai lá, registra, e enfim, roteiro é isso. Eu gostaria de estender esse assunto de roteiro, eu sou roteirista, eu gosto muito, tem muitas coisas que eu gostaria de contar para vocês, que é muito segredinho de como fazer um roteiro, existe uma técnica, sabe? Para poder fazer um grande roteiro, existe
Falando em técnica, pai, você me lembrou de uma coisa. Opa, o que eu lembrei? Eu falei para vocês que é interessante ser usado. Lá na produtora a gente tem uma técnica infalível. É ou não é, Rui? Com certeza. Vamos passar o nosso vídeo. A gente quer mostrar para vocês um segredo de como aprovar o roteiro de vocês. Foi uma brincadeira bem legal que a gente fez. A história é o seguinte, tem um fundo de verdade. Essa técnica aí é para que vocês assistam e nunca mais esqueçam. E quando vocês forem buscar alguém, é batata, ela não falha e vai ser, todos os roteiros de vocês vão ser aprovados. Vamos mostrar o vídeo? Então vamos lá, é o seguinte, dá uma olhada nessa cena que eu acabei de criar, cara. Uma cena de ação. Opa, vamos ver aqui. Cara, não gostei, velho. Tá muito fraco isso aqui. Isso aqui não assusta ninguém, meu velho. Como muito fraco, cara, um F-16 em plena cidade atirando, dá uma olhada nisso. Realmente, isso aqui não assusta ninguém. Quer ver se não assusta ninguém? Eu vou contar com o Nick.